14 horas e 30 minutos, pontualmente 14 horas e 30 minutos desta sexta-feira, dia 19 de julho de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que originalmente foi criado em 2009, portanto em junho desse ano fizemos 10 anos na AltV e estamos aqui desde o final do ano passado aqui pela TV Guarulhos, pelo canal 3 da NET e também pelo site www.tvguarulhos.3.com.br. O teleinternauta também pode acompanhar pela minha página do Facebook, que é João Carlos Baldan. A partir de agora teremos uma hora de programação aqui na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora também será apresentada pela TV aberta em São Paulo, pelo canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra. Geralmente o programa, essa primeira meia hora, é exibida às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. O Salutes também é apresentado às segundas-feiras, às 14 horas ao vivo, transmitido pela AltV, a primeira TV da internet, e também pela minha página do Facebook, que é o meu nome, João Carlos Baldan. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, como já falei, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, desde 2000. Fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da Associação Brasileira de Acupuntura, ABA. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas, o IPQ, portanto, da USP. Eu fiz pós-graduação em Ciências Clássicas Chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos. Também fiz pós-graduação em Física Quântica e Biorressonância aplicada à saúde, que é uma prática clínica que eu tenho cotidianamente no nosso trabalho no consultório. E também o curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, que vai começar agora no final de agosto, uma nova turma, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa Salutes aqui na TV Guarulhos. Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Zacarias, eu sou paciente do Dr. Baldan e eu queria passar para vocês algumas informações a respeito do meu tratamento que eu estou fazendo com ele. Nós estamos completando 4 meses de tratamento, eu sofro de depressão, uma depressão profunda, com também um problema muscular, que acabou afetando as minhas pernas e, consequentemente, tenho muita dificuldade para andar. E eu já sofro desse mal há 7 anos. Né? Eu vinha fazendo um tratamento com antidepressivos e psicoterapia durante todo esse tempo. Então eu procurei algo novo para mim porque eu achei que o tratamento convencional tinha estagnado, tinha chegado num nível que eu não conseguia mais avançar para melhorar todo esse quadro de doença que eu estava. E por incrível que pareça, em apenas 2 meses de tratamento aqui com o Dr. Baldan, eu já senti uma evolução muito maior do que os 7 anos ali no tratamento convencional. Outra coisa também que me deixou impressionado é que ele domina várias técnicas diferentes, com a utilização de aparelhos de frequência, remédios de frequência, a própria acupuntura, coisas que eu nem imaginava e nem conhecia. E ele faz toda uma conjugação dessas técnicas todas para conseguir um melhor resultado. Realmente me deixou bastante impressionado e eu estou muito feliz que eu estou evoluindo. Normalmente a gente
se depara com alguns tipos de preconceito com as pessoas que enfrentam uma difícil patologia, que ela é difícil de ser avaliada do ponto de vista orgânico, fisiológico, mas do ponto de vista energético sim é mais fácil de a gente achar, que é a depressão. Algumas pessoas acham que é frescura, que é tristeza demais, que é falta de energia, etc. e tal. Mas o fato é que, às vezes, as pessoas com depressão crônica, inclusive, precisam até de um atendimento mais sistêmico, mais intenso, mais até invasivo, eu diria. Porque, às vezes, eu já tive pacientes em que eu ia na casa da pessoa, ficava 3, 4 dias trancado, tudo fechado, tudo escuro. Você entrava na cozinha, tinha pilhas de prato, louça suja, panela suja, a pessoa não tomava banho, não fazia barba, totalmente largada ao léu. E eu ia insistentemente para poder fazer a acupuntura e conversar com essa pessoa de uma maneira que tirá-la daquele estado mórbido, uma depressão bastante crônica e até, um modo de dizer, agudo. Eu recentemente vi uma notícia agora na internet que até 2020, né? Antigamente falava até 2020, nós estamos em julho já entrando em agosto, daqui 10 dias. Praticamente passou 2019, esse ano eu estava comentando até ontem, que parece que passou voando, e agora 2020 faltam 6 meses. Estima-se que a depressão, agora eu vou pedir para o Jonas, que está pilotando o nosso Twitter hoje, já colocar nosso primeiro slide do nosso programa de hoje. Até 2020, portanto, daqui 6 meses, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Ou seja, me pegou tomando água. Até 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Na próxima slide, a gente vê dados da OMS que apontam que a patologia, a depressão, afeta 4,4% da população mundial. O índice brasileiro aponta que o Brasil, o país, tem a maior prevalência na patologia da América Latina. 5,8% das pessoas sofrem com a doença. Pode passar aqui para mim, Jonas? Esse número, obviamente, a gente tem que levar em consideração que todas as estatísticas elas estão subestimadas, né? Esse número é praticamente das pessoas que falam que tiveram depressão ou que admitem que tiveram depressão ou que, às vezes, momentaneamente, não se admitem, né? A pessoa não admite que tem depressão. Então, esses números seguramente estão subestimados. 5,8%, ainda que seja uma cifra bastante grande, bastante, né, universal e grande, ela ainda, eu creio que ainda está subestimada. Mas no próximo slide nós falamos de números oficiais, que no meu ponto de vista, como eu disse e repito, estão subestimados. O próximo slide, Jonas, por favor, está picotando, né? O Brasil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, mostram que os casos de depressão aumentam globalmente, ou seja, no planeta inteiro. E até 2020, portanto, daqui 6 meses, a doença será a enfermidade mais incapacitante em todo o mundo. Mais de 75 mil pessoas foram afastadas do trabalho por conta da depressão em 2016. Próximo slide a gente vai saber um pouco o que é essa depressão, um transtorno mental frequente em todo o mundo. Próximo slide, Jonas. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. Além disso, a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para que a carga global de doenças cresça no Brasil e no mundo. As mulheres geralmente são mais afetadas que os homens e, no pior dos casos, a depressão pode levar ao suicídio. A gente consegue dividir a tela aí, Jonas? Estou aqui com a minha canequinha e hoje nós vamos mostrar a foto da Lisonete Baldan, que não é minha parente, ela até chama de prima, lá de Portugal. A gente mandou a caneca para ela, porque ela foi sorteada na UTV depois de 10 anos, em junho de 2016.
E a Lisonete, aí a foto dela, a Lisonete Boldan com a caneca, lá de Portugal. Olha, a parede é até portuguesa, ó, por lá, ora pois. A Lisonete Boldan, que não é parente, não é prima, mas está recebendo a caneca, diz que amou a caneca comemorativa dos 10 anos do programa Salutes, JC Boldan Frequenciais. É isso aí, obrigado, Jonas. Podemos voltar aqui. Então, no pior dos casos, estava dizendo nesse último slide que no pior dos casos a depressão pode levar ao suicídio. Aliás, foi o que aconteceu recentemente, não foi tão recente, foi em 2014, portanto há 5 anos atrás, com o ator Robin Williams, de 63 anos de idade. Próximo slide, Jonas. Provavelmente a depressão e a dependência química levou o ator americano Robin Williams, de 63 anos, a se matar em 11 de agosto, né? Portanto, daqui a pouco vai fazer 5 anos, ainda não tem 5 anos, mas vai fazer, em 11 de agosto de 2014, em Paradise, na Califórnia, se suicidou por enforcamento. Volta aqui para mim, Jonas. Então a gente sabe que a depressão é uma patologia. Do ponto de vista energético, a gente consegue detectar com a acupuntura uma série de coisas importantes. Dá para detectar pelo pulso, dá para dar orientações dietéticas. Tem pelo menos 5 tipos de depressão em que a gente vai ver de acordo com os elementos estudados pela acupuntura. Eu acho melhor deixar só os slides aí, né? O Jonas está picotando a nossa imagem aí. A acupuntura, como essa moderna medicina ancestral, próximo slide, pode auxiliar no tratamento da depressão. Esse é um slide bastante interessante, porque fala da moderna medicina ancestral, que é a proposta do nosso programa Salutes, né? Que normalmente as pessoas olham, imaginam que a acupuntura, segundo o próximo slide, é remédio para enxaqueca, para dor de coluna, para pressão alta, diabetes, tireoide, memória e etc. Mas, na verdade, a gente sabe que a acupuntura trabalha com aspectos muito mais profundos e fundamentais da própria existência. A gente consegue voltar aqui ou está tendo muito trêmulo? A câmera está muito com frio hoje, Jonas, é isso? A acupuntura não trata patologias, aliás, como as modernas áreas terapêuticas. Isso, gosto desse modelo. Geralmente porque a acupuntura, como as modernas e frequências, medicina frequencial, a medicina energética, os vários ramos da medicina chamada integrativa, trabalha sobretudo com o ser humano e não com apenas os aspectos da patologia. E com a acupuntura não é diferente. Os aspectos mais profundos e fundamentais da existência é o próximo slide e pode correr para o próximo também, Jonas, por gentileza. Como a antiga medicina tradicional chinesa, MTC, pode ajudar o homem moderno em seus aspectos físicos e psíquicos, além de auxiliar o homem em seu processo de iniciação. O processo de iniciação, exatamente. O que é processo de iniciação? Iniciação é quando você sabe quem você é, de onde você veio, para onde você vai, a tua consciência espiritual. E para isso, novamente, a gente tem que saber que a gente tem que dar um sério mergulho dentro de nós mesmos, né? O próximo slide mostra essa imagem bastante interessante, que mergulho em si próprio, né? Você está num barco, você está num lago, dentro de um dia mais chuvoso e você tem que dar um mergulho em si próprio. Os comentários eu peço para fazer na minha página do Facebook. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui na página da TV Guarulhos, se é que eu consigo me entender aqui com esse meu celular, porque o tablet estou usando para a apresentação do tema. Vocês façam um comentário, por gentileza, na minha página, João Carlos Baldan, ok? O próximo slide tem um breve currículo da minha área da saúde. Eu sou acupunturista pela ABA, como eu falei, pós-graduação em acupuntura pela Dr. Leão Sampaio, em psicologia, em psicopatologia e especialidade, pós-graduação em biorressonância, trabalho com terapia floral alquímica, massoterapia, tratamento quântico frequencial
e também com terapia neural. Aí embaixo estão os meus registros profissionais e aí é uma apresentação do meu trabalho, de quem eu sou, da minha área profissional. É importante ressaltar que a medicina, ela sempre esteve ligado com a filosofia, com a arte, com a religião. A gente sempre falou disso e com as ciências, né? Ciências, filosofia, artes e religião. E também com a, pode mudar, com a espiritualidade. Obrigado, Evandro. Com a espiritualidade. A iniciação é exatamente isso, você saber qual é o nosso corpo, o que você é, qual a tua identidade espiritual, o que você está fazendo aqui, etc. Teve uma certa dissociação quando surgiram dois grandes cientistas, né? Isaac Newton e René Descartes, né? Que a gente fala a medicina newtoniana, medicina cartesiana e etc. Tiveram papéis absolutamente importantes no desenvolvimento da ciência clássica, da ciência física, da ciência natural, né? Só que com a quântica, esses cientistas acabaram ficando um tanto quanto obsoletos. Existe a física quântica, a física relativa, que é absolutamente importante. Eu preciso construir um prédio, como este aqui da TV Guarulhos, eu preciso construir um guarda-roupa, eu preciso construir um carro, eu preciso da engenharia e da física relativa, absolutamente. Não tem como sair dela. Mas na área da saúde, o que está crescendo muito é a física quântica, a medicina quântica, ligada ao átomo, o que tem por baixo do átomo. A frequência, a energia, a vibração, né? Mas vamos destacar eles aí. Isaac Newton, já passou? Cientista inglês, reconhecido como físico e matemático, astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo, vejam só, teólogo. Esse é o Isaac Newton. Em seguida tem o René Descartes, filósofo físico e matemático francês durante a Idade Moderna, conhecido por seu nome latino, Renatus Cartesius. Prestem atenção que eles estão praticamente na mesma época, né? O Newton de 1642, ano que ele nasceu, até 1727. E o Descartes, 1596, 1650. Ou seja, quando Isaac Newton, quando René Descartes nasceu, ou melhor dizendo, quando ele faleceu, Isaac Newton tinha 8 anos de idade. Quer dizer, então eles eram bem contemporâneos. Mas para entender a filosofia da medicina tradicional chinesa e a filosofia quântica, a física quântica, e fazer um resgate dessas medicinas ancestrais, sobretudo da medicina chinesa, a ayurvédica e a tibetana, a gente tem que buscar na ancestralidade até a história da medicina ocidental, a história da origem da medicina que a gente conhece, né? E nada como a gente lembrar de Hipócrates, né? O considerado o pai da medicina, que viveu entre 460 e 377 a.C. Ele é considerado o pai da medicina, traçou praticamente os primeiros conceitos. E hoje, se a gente trabalha com a termografia, por exemplo, que é uma fotografia que a gente faz com equipamento, eu no meu consultório utilizo até mesmo o celular, eu engato uma câmera para a gente ver as temperaturas do corpo para detectar inflamações, né? Sobretudo inflamações em áreas em que tem maior calor. Então na fotografia ele aparece mais para a cor vermelha, enquanto que abaixo a temperatura aparece mais a cor azul. É muito interessante a termografia, a gente utiliza bastante no consultório. E para vocês terem ideia, Hipócrates, antes de Cristo, fazia o mesmo. Com câmera, com fotografia, termografia, como é que fazia isso? Hipócrates, o pai da medicina, colocava um barro no corpo na área afetada e via aonde que secava mais rapidamente, sabendo que ali teria um processo inflamatório ou infeccioso, com o aumento da temperatura gerando maior secura, secando mais rápido aquele barro aplicado. Isso sem falar na possibilidade das areias, das terras, dos barros aplicados para tratar patologia, que hoje a gente inclusive utiliza
nos nossos modernos tratamentos, né? Associados com a frequencial e etc. O próximo slide fala dos primeiros conceitos estabelecidos por Hipócrates, o pai da medicina. Os conceitos de saúde pública e de higiene. Ele falava que as epidemias eram males causados tanto pelo clima quanto pela qualidade da água. Olha o que a gente fala o tempo todo. Matriz extracelular. 70% a 80% do nosso organismo é água. Precisa desintoxicar de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, príons e etc. A matriz extracelular, que praticamente é água e gordura, colesterol, que é a matriz extracelular. Água. Inclusive, como vamos já, o Antônio lá, o pessoal está querendo conhecer você, viu, Antônio? Quem é esse Antônio que você tanto fala? Quem é esse Antônio que tanto fala? O Antônio, nós vamos colocar na nossa loja uma água super legal, concentrada, de 1 litro, que você vai dividir em 10 litros. Cada 100 ml você vai conseguir produzir 1 litro de água limpíssima, não só com pH, essa história toda de pH, mas com frequências, muito bem preparada para a saúde. Porque a água é absolutamente importante. Segundo Hipócrates falando aqui, hein? Agricultura, má nutrição, falamos também até agora, e costumes. Aí ele fala de outras origens, de outros males aí. Resfriados, aqui em São Paulo está muito frio, que você mais vê gente com tosse e espirrando à torta e à direita, com muito resfriado, gripe, resfriado e etc. Outros males, pneumonia, gota, que tem a ver ligado a excesso de ácido úrico, né? Ácido úrico, a gente vê hoje um excesso de pessoas que têm problema com ácido úrico, sobretudo pelo crescente ingesta, né? Pela crescente ingestão de proteínas, sobretudo de origem animal, e uma certa insuficiência de vesícula biliar e fígado para fazer a decomposição, né? Sobretudo de ácidos biliares, né? Causando assim o subproduto que é o ácido úrico, que acomete um grande número de pessoas. Outra coisa lembrada por Hipócrates é a cirrose, mau humor, né? Mau humor. Vocês conhecem gente com mau humor, não? Conhece um pouquinho? O Evandro aqui conhece. O Evandro conhece gente mal-humorada. Tuberculose, malária, diarreia e etc. Isso segundo o pai da medicina clássica, o pai da medicina ocidental, Hipócrates, que é, hoje, a gente vê como os pensamentos filosóficos dele maravilhosos, ligados à raiz da medicina, sim, e que fala coisas que a gente hoje defende como um todo, que a gente usa como nossa bandeira de trabalho e etc. O próximo slide fala exatamente disso, que o Hipócrates falava que precisava ter atenção ao medicamento do próprio corpo, à ação ou à atividade do médico e à vontade de viver do paciente. A vontade de viver do paciente. Quando você pega pessoas depressivas, como já foi o caso, e eu já estou atendendo pessoas assim, você questionar, né, com a pessoa, falar, escuta, você está querendo viver? O que te motiva para a tua vida? Né? Quais são os objetivos? O que você pretende alcançar? O que você pretende atingir? Então agora a gente vai pegar esses 3 conceitos no próximo slide. Você pode abrir ele para mim, por gentileza, Jonas, para as pessoas da internet terem mais facilidade. Isso, o próximo slide. Medicamento do corpo está ligado com o sistema imune, ou seja, a sabedoria do próprio corpo ou homeostase. Homeostase é o equilíbrio orgânico. A homeostase geralmente é equilíbrio. Nesse caso é a homeostase ou o equilíbrio orgânico. Em relação à ação do médico, é o que a gente faz nos nossos consultórios. A gente pode trabalhar tanto com medicamentos, tem gente que faz cirurgia, que precisa fazer cirurgia, tem a atividade também da psicoterapia. Quando ele fala aos humores, ao mau humor, o Hipócrates fala muito bem sobre a qualidade, o tipo do sangue e também a atividade das glândulas
endócrinas, né? O sangue, a bile, que é secretada pela vesícula biliar, astra bile e pituita. E aqui, mais uma vez, ele defende a importância da homeostase, ou seja, do equilíbrio para se obter a saúde, sendo que o desequilíbrio desses humores vai ocasionar a doença. E aqui eu estou lembrando que a alopatia surgiu para ajudar a natureza, entretanto com o processo contrário, né? Não a homeopatia, que é o processo igual, mas a alopatia surgiu do processo contrário em relação às infecções, às inflamações e etc. Contrarius, contraris curantur, ou seja, o antagonismo como princípio. O antagonismo como um princípio. Eu tenho que matar a bactéria, eu tenho que matar o vírus, eu tenho que... Né, aquela coisa de a gente guerrear, né? A história da guerra, uma visão até um tanto quanto norte-americana, né? De guerra em relação ao vírus, à bactéria, etc. Aí a gente lembra de Pasteur, né? E outras pessoas que discordavam dele, etc. Mas foi por aí que a medicina acabou seguindo. O próximo slide fala do corpus hippocraticum. A vida é certa, a arte é longa, a experiência enganosa e o julgamento muito difícil. Olha que frase muito interessante de Hipócrates, né? A vida é certa, a arte, tanto a arte da medicina, do tratamento, da cura do paciente é longa, a experiência pode ser enganosa e o julgamento dela é difícil. Agora, a partir de agora, nós vamos começar a falar da acupuntura. Antes de encerrar essa primeira meia hora aqui, eu quero pedir para o Jonas passar os nossos slides, os nossos GCs. O Jonas, você coloca aí que eu faço a chamada. Esse aqui são as mídias sociais, @jcbaldan.acupuntura. Esses salutes, tanto este quanto todos os demais, nesses 10 anos de existência, estão disponíveis nesses 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e no canal Além de Agulhas. Repetindo, no YouTube são 2 canais em que tem todos os programas salutes. O meu nome, João Carlos Baldan, e o Além de Agulhas. Qual outro? GC? Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, tem todos os equipamentos da Nova Ciência que nós utilizamos na nossa prática clínica, todos os equipamentos eletrônicos. Tem a zeólita, que é um grande desintoxicante, vai ter a água, um creme reparador, e eu estou experimentando agora um aparelho maravilhoso para ozonização, ozônio, sem precisar do cilindro. Esse aparelho eu estava no consultório, vim para cá, deixei ozonizando o consultório, daqui a pouco eu volto para lá, é outro clima, ozoniza tudo, ele tem uma barreira antibacteriana, antifungicida, antiácaro, anti-tudo. E um de água também, que você pode, inclusive, ozonizar os alimentos que serão cozidos, né? Inclusive com carnes, verduras, legumes, frutas. Eu estou testando e realmente é um produto bem interessante que em breve vamos colocar também na nossa loja. Qual outro GC? O site www.jcbaldan.com.br, o site www.jcbaldan.com.br. Tem mais GCs? Sim, marcar consulta comigo, 97719-2266, 97719-2266. Acabaram, né? Tem mais algum? Tem o curso da Nova Ciência, exatamente. Os cursos da Nova Ciência e do Instituto Bem. Vai começar uma nova turma anual no dia 31 de julho e 1º de agosto. Desculpe, acho que é 31 de agosto e 1º de setembro. É uma turma nova que vai começar, uma turma de 1 ano. Eu, obviamente, vou fazer o curso inteiro novamente, porque eu recomendo realmente o curso. As pessoas que tiverem interesse, têm mais informações para inscrição, saber datas e etc., deve ligar para 95687-5835. Volta o GC do curso, por gentileza. 95687-5835, o código da operadora 11, São Paulo, ou 3904-9832. 3904-9832 é para falar com a Gracinha da Lauren. Gracinha da Lauren.
Pode falar que eu falei que ela é uma gracinha e que ela é realmente uma pessoa muito gentil, muito educada e realmente é uma graça. Então, nós estamos terminando aqui a nossa primeira meia hora do nosso programa de hoje. Obviamente que essa primeira meia hora é praticamente a introdução do nosso tema de hoje, que é da depressão. Essa segunda meia hora aqui da TV Guarulhos, vamos falar sobre a acupuntura, como é que ela trata, como é que ela pode ajudar nesses casos da depressão. Então eu despeço-me aqui do público de São Paulo, da TV Aberta, do canal 9 da NET, convidando o telespectador da TV Aberta a nos acompanhar pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, ou também acompanhar nossos programas no canal do YouTube, que você pode ver a íntegra desse programa, nos dois canais, além de Agulhas e João Carlos Baldan. Nos canais lá do YouTube, clica no sininho para você receber todas as nossas novidades. Quando a gente sobe um filme, você clicando no sininho vai receber uma notificação para saber das novidades que a gente coloca nos nossos canais. Então você pode acompanhar, obviamente, tudo isso pelos nossos canais do YouTube e acompanhar nossos programas desses 10 anos, estão todos disponíveis ali para o teleinternauta. Muito bem, dando continuidade ao nosso programa dessa sexta-feira, dia 19 de julho, nós vamos agora, nessa segunda parte do programa, falar sobre como a acupuntura, que é o próximo slide, fala conhecimento atual, como a acupuntura pode auxiliar nos casos da depressão. Primeiro vamos falar um pouco o que é a acupuntura. A grande maioria das pessoas sabe o que é, mas a gente vai fazer aqui um trabalho como para as pessoas leigas, as pessoas que não conhecem o tema que a gente está se referindo. Então, o próximo slide fala que a acupuntura é um importante ramo da medicina tradicional chinesa, que é uma técnica milenar. Ao mesmo tempo, é um dos mais antigos sistemas de cura e manutenção da saúde, e eu, particularmente, sempre falei isso, tem tudo para ser um método bastante utilizado no futuro, no Brasil e no mundo. E isso, praticamente, foi uma visão que eu tive, né, praticamente há 10 anos atrás, quando a gente começou a fazer o programa Salutes, porque os conceitos, né, os preâmbulos, os conceitos, toda a base filosófica, energética da acupuntura, ela é muito utilizada nos equipamentos atuais ligados à medicina energética, à medicina quântica, à medicina integrativa. Tem até equipamentos que fazem medição de meridianos, indicam pontos de acupuntura para tratar, como o Rioteste, né, baseado na tecnologia do Rio do Oracle, e outros equipamentos que nos dão muita ferramenta, né, porque a gente faz um diagnóstico energético, faz um diagnóstico eletrônico, faz um diagnóstico frequencial e pode utilizar tudo isso com a acupuntura para trabalhar nesse sentido, depois que você faz esse levantamento. É muito interessante. O próximo slide fala de Yuan Ti, o imperador amarelo, que é a base da medicina tradicional assistente. 5.000 anos atrás, o Yuan Ti era o imperador amarelo que, em conversas com o seu médico, o Qipo, ou Tipo, né? Qipo, era o médico dele, e o imperador amarelo começa a conversar com ele para entender quais eram os processos que se tinha que se tratar, né, para aumentar a longevidade do povo. E aí tem um livro clássico, né, o clássico livro do Imperador Amarelo, que é o próximo slide, é esse original mesmo, falando dessa conversa do Qipo, o médico, e o Imperador Amarelo. É um livro clássico, é a Bíblia dos acupunturistas aqui ocidentais e também orientais. Próximo slide, então, basicamente a gente explica que a Terra é Yin, é uma energia Yin de concentração, energia de fechamento, e o céu, está lá em cima, é o Yang, ou seja, a energia da expansão. E do Yin e do Yang surge, a gente pode imaginar que um é o alimento, que é a energia mais Yin, e o outro é o ar que vem do céu, que é o ar que respiramos, né? Então a energia entre Yin e Yang
né? Tem que ter um equilíbrio, uma harmonia entre essas duas energias, que é o próximo slide, e que desse casal do yin e yang surgem o que a gente chama dos 5 elementos. Próximo slide você vai ter que dar uns cliques aí, isso, terra, né? Começa aqui à esquerda, em cima, terra, né? Não, volta lá. Terra, fogo, terra, desculpe, madeira, onde que está aqui? Não, aqui. Isso, madeira lá em cima, o fogo, do outro lado lá a terra, depois descendo é o metal, depois vem para a água, aqui para a água, madeira, né? Esse é o ciclo de geração. Madeira, fogo, terra, metal, água. A água alimenta a madeira alimenta o fogo alimenta a terra alimenta o metal alimenta a água. Agora sim, o próximo slide. Então, esse é o ciclo de geração. Madeira alimenta fogo, fogo alimenta a terra alimenta o metal alimenta a água. Só que os sábios chineses explicaram com muita propriedade os dois ciclos, né? O ciclo de geração de energia, uma gera o outro, e o ciclo de repressão, onde que um reprime o outro elemento. Em tese, é a teoria da mãe e filho, que a mãe sempre socorre o filho alimentando, e o avô que reprime, em bom sentido, no sentido de educar, né? O avô educa o neto, a mãe e o pai, né? A mãe alimenta e o avô educa, que é o próximo slide. Madeira alimenta o fogo, fogo alimenta a terra alimenta metal, metal alimenta a água, que por sua vez alimenta a madeira, que é essas flechas inteiras. E a regra avô-neto é essa pontilhada. Madeira reprime a terra reprime a água apaga o fogo derrete o metal e o metal corta a madeira. Então, repetindo o ciclo de repressão, a madeira reprime a terra, porque tira da terra os seus nutrientes, portanto, esgota a terra. A terra reprime a água, que se mexer com a água vira um barro, e esse barro acaba virando seco, né? Seca, e a água seca. O excesso de água apaga o fogo. Está dando pau aqui ou é só aqui? Apaga o fogo derrete o metal, e o metal, a exemplo do machado, corta a madeira. Obviamente que tudo isso é fisiológico, é energético, é orgânico, mas tem todo um conhecimento que não é muito científico, não é muito comprovado do ponto de vista da ciência. O pessoal às vezes fala assim, a acupuntura agora é reconhecido pela medicina. Tá bom, muda o quê? Absolutamente nada. A acupuntura existe há 5.000 anos, portanto não tem necessidade de ter reconhecimentos de entidades atuais, segundo eu, obviamente, penso. A acupuntura existe por si só, independente do reconhecimento do Ministério das Relações Exteriores e Interiores da Rússia, União Soviética, Bom Retiro, Barra Funda e Praça da Sé. Acupuntura é acupuntura, medicina ayurvédica é medicina ayurvédica. E elas são o que são por si, não tem necessidades de reconhecimentos, etc. Mesmo porque fala-se que agora os meridianos foram fotografados, bobagem, né? Porque coloca uma corrente radioativa, com muito dos grandes esforços conseguem se fotografar um trajeto do meridiano, no caso do CS, que foi feito na Coreia recentemente, e que absolutamente mostra que o meridiano está lá, né? Agora, ele não tem nenhuma estrutura física, nem sangue, nem nervo, nem sistema neural, nem linfa, né? Sistema linfático, não tem nada, mas a gente sabe que o meridiano está lá. O próximo slide fala isso, conhecimento não empírico, ou seja, não é de uma experiência prática. Conhecimento da acupuntura não é experiência prática, não é científico apenas. Aliás, eu escrevo nesse slide, a acupuntura é a única linha terapêutica que tem como base um sistema filosófico, político e religioso. O taoísmo pode ser tanto filosófico, quanto político, quanto religioso. A arte-terapia da acupuntura dispõe de métodos próprios de diagnóstico e tratamentos, muitas vezes muito diferente
da medicina ocidental, que observa e trata sintomatologias. Vamos mais para frente, o próximo slide fala que a acupuntura trata dos males tanto físicos quanto dos psíquicos. E aí, nesse caso dos psíquicos, entra em ação a questão do tratamento da depressão. A medicina, aliás, próximo slide, a medicina tradicional chinesa nunca separou a mente do corpo. Em 1970, nos anos 70 aqui no Ocidente, falou, medicina psicossomática, né? Os pensamentos e as emoções têm influências orgânicas, né? A mente e a emoção estão interligados, né? A questão emocional pode afetar o órgão organicamente, os órgãos podem afetar as emoções e etc. Obviamente que a gente sabe disso desde que estuda a medicina tradicional chinesa, que é exatamente esse slide. MTC nunca separou corpo e alma e as suas verdadeiras expressões máximas, que são a mente e a emoção. A energia essencial, a energia primordial, o Tao se polariza nessas duas energias, Yin e Yang. Vamos para o próximo slide. Interação físico-química. Tomar um golinho d'água. Ou seja, as emoções afetam diretamente o funcionamento e o metabolismo das vísceras e órgãos. E o metabolismo das vísceras e órgãos afetam diretamente as emoções. O próximo slide mostra esse pentagrama com as relações de geração e repressão. Obviamente que esse slide ele é muito mais técnico, ele é mais para as pessoas que trabalham com acupuntura, que indica os pontos aí para você drenar a energia do fígado para o coração, drenar do fígado para o baço, receber do pulmão, o P11 com F4, enfim, é um slide que não cabe aqui ficar explicando muito, porque ele é um slide muito técnico, de pontos, mas assim, é para você ver como que as emoções e o metabolismo orgânico estão absolutamente interligados. Outra coisa muito legal que a medicina tradicional chinesa usa é exatamente para o diagnóstico, para auxiliar no diagnóstico, que não é o diagnóstico nosológico da medicina ocidental, mas é um diagnóstico pelo pulso, quiçá até melhor do que o diagnóstico normal da medicina ocidental, porque ali a gente, por intermédio dos pulsos, pela pulsologia chinesa, que eu dou cursos em relação a isso, inclusive, a gente consegue levantar 12 funções. Né? Às vezes a gente pega uma pessoa no consultório, pega os pulsos, fala, eu tenho pressão baixa, tá? O que menos a gente vê, na verdade, é a pressão arterial, né? Arterial, diastólica, tal. Isso não é tão importante. A gente levanta 12 funções. Aqui tem uma foto de eu pegando o pulso de um paciente. Você pega simultaneamente os dois pulsos na artéria radial, no ponto P7, P8 e P9, e consegue levantar, olha aí, é o esquema que a gente mostra nos nossos cursos, 12 funções. Aí está o pulso direito, intestino grosso, estômago triplo reaquecedor, baço pâncreas, circulação e sexualidade no pulso esquerdo. Você pega coração, intestino delgado, coração, vesícula biliar, fígado e bexiga e rim. Portanto, são 12 funções que a gente consegue avaliar com a simples pegada do pulso. A gente avalia como uma pessoa está do ponto de vista energético e também metabólico. O próximo slide mostra uma das interações entre os órgãos e as emoções. O coração está ligado à alegria, o baço pâncreas à reflexão e o pensamento, o pulmão ligado à tristeza, os rins ao medo e o fígado à raiva. Eu quero que vocês guardem bem esse esquema, porque daqui a pouquinho nós vamos falar dos 5 tipos de depressão e que cada um deles está ligado com cada um desses órgãos, tá? A depressão ligada ao coração, depressão ligada ao baço pâncreas, depressão ligada aos pulmões, a depressão ligada aos rins e a fígado, a raiva. Ou seja, deixa eu ver se tem aqui, tem, o próximo slide fala cada um dos elementos e os órgãos, vísceras e elementos. Então o coração está ligado com o fogo, o baço pâncreas
que são 2 órgãos, mas um meridiano só ligado à terra, o pulmão ligado ao metal, os rins ligados à água e o fígado ligado à madeira. O próximo slide também é bastante interessante, que mostra cada um dos órgãos e as principais emoções, isso mesmo. Então, no primeiro, que a gente começa ali, o coração está ligado com a baixa emotividade, tá? O menos aí é menos emotividade. Também está ligado com excitação, sonhos abundantes, agitação e insônia. Então, uma pessoa que chega reclamando de insônia, agitação, excesso de sonhos, baixa emotividade, a gente já vai começar, baixa energia no coração é da emotividade, tá certo? Menos energia, energia fraca no coração dá muita emotividade. A pessoa apresenta esses sintomas, a gente já vai avaliar ali o meridiano do coração. Não que tenha um problema no coração, mas o meridiano do coração está sofrendo, né? Sobretudo com ou excesso ou insuficiência de energia. No fígado, insuficiência de energia no fígado, a pessoa é temerosa, a pessoa que tem muito temor. O excesso de energia no fígado é uma pessoa que tem ou expressa muita raiva. Baço pâncreas, insuficiente dá cansaço mental, dificuldade de concentração, a pessoa não consegue se concentrar, né? Falta foco. Hoje tem muito disso, né? O marido da foca tem muita dificuldade de focar, dificuldade de concentração e cansaço mental. Olhem só, TDAH entra aqui, tá? Problemas ligados a autismo, problemas ligados à mente, estão muito ligados ao baço pâncreas. Excesso de energia nesse meridiano da obsessão, pensamentos obsessivos, sempre a mesma ideia, sempre o mesmo pensamento, ideias fixas. Pulmão, insuficiência de energia no pulmão, a pessoa pode apresentar angústia, assim como excesso de energia no pulmão, a pessoa pode apresentar tristeza ou excitação. Nos rins, insuficiente da indecisão, medo e apreensão, e excesso de energia no rim, autoritarismo e extravagância. Autoritarismo e extravagância. Aqui agora a gente vai ver o ciclo de geração. Lembram que a gente falou de geração e repressão? Regra mãe e filho e regra avô-neto? Pois bem, ciclo de geração, ou chamado também de engendramento, isso é importante para a gente trabalhar tecnicamente com a acupuntura no consultório. A alegria, depois que passa, um momento muito de grande alegria, gera a reflexão. Eu costumo lembrar, para explicar essa possibilidade, depois do dia seguinte das festas, né? Na festa está muita alegria, muita confusão, bebericagem, come demais, etc. O outro dia você está reflexivo. Essa reflexão leva à tristeza. Para que serve a vida, né? Eu tive momentos tão alegres, e agora? O que eu faço com isso? Vai se gerar a tristeza. A tristeza vai gerar o medo, né? O medo da morte, o medo de acidente, o medo de ser roubado. E o medo reprime a alegria. Olhem só que interessante. Gera alegria, desculpe. O medo gera a alegria. Agora nós vamos falar das entidades viscerais rapidamente, porque nós temos que falar dos tipos de depressão. A medicina chinesa leva tão em conta a integração mente e emoção que tem um capítulo à parte, que é o que eu mais gosto, é um dos capítulos que eu mais gosto, se não um dos que eu mais gosto, se não o que eu mais gosto, que é as chamadas entidades viscerais. É uma coisa maravilhosa, porque as entidades viscerais são praticamente, como se fossem entidades independentes ligadas aos órgãos, que são responsáveis por determinados tipos de comportamentos e emoções. Obviamente, se você comer uma comida estragada, você vai ter um distúrbio gastrointestinal e que, por conta disso, vai afetar o estômago, o baço pâncreas, pensamento, vai ficar triste, amuado e etc.
Mas o contrário também é verdadeiro. Se você tem sempre um tipo de emoção, essa emoção, se você não fizer uma variedade nela, ela vai afetar aquele órgão. Se você é uma pessoa estritamente preocupada com coisas que talvez não precisem de tanta preocupação, isso vai lesionar o meridiano do baço pâncreas e, se não cuidar disso, vai lesionar inclusive estruturalmente, tanto o baço quanto o próprio pâncreas. Olhem só. Então, eu estou dizendo, vou repetir aqui, que emoções repetitivas, que podem ser alimentadas inclusive com alimentos, né, podem ocasionar problemas no meridiano, e esses problemas no meridiano podem causar problemas estruturais, ou seja, na fisiologia, no funcionamento e no metabolismo dos órgãos. Isso é absolutamente importante e deve ser levado em consideração. Anotem aí, ok? O primeiro órgão está ligado, a primeira entidade visceral é o Shen, está ligado ao órgão, segundo a medicina tradicional chinesa, mais importante no organismo, que é o coração. É considerada uma das funções mais importantes e corresponde ao consciente, ou seja, à sua consciência quando você está acordado. Aí à direita, o domicílio, ou seja, o endereço, é o próprio coração, e o meridiano, obviamente, é o coração. Esse slide mostra que o coração é a síntese das 4 entidades viscerais, que é o I, ligado ao baço pâncreas, ao Pro, que é ligado ao pulmão, ao Che, ligado ao rim, e ao Rum, ligado ao fígado. Também o coração, o Chen, está ligado à inteligência global e razão, pelos princípios, mobilizado tanto pela moral, mais pela moral do que pelos instintos. Os instintos a gente vai ver que está ligado mais ao pulmão. O próximo slide fala da entidade que é o I, associado ao baço pâncreas, que está na capacidade de armazenar conhecimentos, está ligado à memória. Olhem só, lembram? TDAH, autismo, distúrbios emocionais e de pensamentos, falta de foco, essa molecada de hoje muito ligada ao celular e etc. Baço pâncreas lesionado, porque olha, capacidade de armazenar novos conhecimentos e memórias. Outra função do baço pâncreas, do I, faculdade de repetir imagens e informações de que se tem consciência, consciente ligado ao coração. Concentração do espírito e faculdade de compreender. Concentração, foco, capacidade de compreender e reflexão, capacidade de pensar, observar, pensar e refletir. Quem reflete hoje? Todo mundo na internet, Google, informação, é tudo aqui. Eu não preciso refletir nada, vem tudo pronto, vem tudo mastigado. O I está ligado ainda à memória, a partir das emoções, sensações e lembranças, ligados à dedução, ou seja, analogias, pensamentos, reflexões, e duas coisas são iguais, duas coisas não são iguais, elas são diferentes ou são semelhantes a partir da tal coisa. Análise e reflexão ligado ao baço pâncreas, ligado ao I, que deve ser observado em distúrbios de TDAH e outros ligados às disfunções psicológicas. Próxima entidade é o Rum, ligado ao fígado. Esse está mais ligado ao subconsciente, à inteligência instintiva ou coletiva das células. Está ligado também à vitalidade física, oposta à energia mental e também moral. Essa sim mais ligada ao Shen. Não estabelece diferenças e analogias, as informações são idênticas. Não guiada pela razão, age nos momentos de urgência e perigo. É uma interpretação muito literal dos fatos, enquanto que o I está ligado à reflexão, o Rum age por excitação, e aí toma o comando. O próximo é o Che, ligado ao Rim, são ligados diretamente à força de vontade, ao espírito de decisão e iniciativa. O Che está ligado ao psiquismo, né?
O I-PRO-RUM permite maior ou menor manifestação do Chen. Todo abuso ou repressão sexual atua diretamente com a essência do rim, com repercussões para o Chen ou para o coração. E a última entidade visceral é o PRO, ou seja, que está ligado ao pulmão, que em analogia livre pode-se dizer que está associado ao inconsciente, o inconsciente segundo Freud, considerado também a parte mais obscura e mal iluminada da nossa consciência, mas determina se agiremos ou não, se aceitamos algo ou rejeitamos. É onde são registradas as dores físicas, enquanto que as dores emocionais estão mais ligadas ao RUM, portanto, ao fígado. Seu domicílio é nos pulmões, seu ideograma significa brancura e espectro. Nós temos apenas 4 minutos, nós vamos falar sobre rapidamente as depressões. Depressão água, pode pular o slide, por favor, Jonas. Depressão ligada à água é um reflexo da desarmonia nesse elemento, provavelmente da água, ligado ao Zi, né, que mora nos rins. Raiz do Yin e do Yang é a essência, a iniciativa, o poder de decidir e ter confiança. O paciente com depressão tipo água apresenta medo, fobia, que pode ter ou não causa aparente. Esse medo não fica claro em situações de risco reduzido, onde somente aquele indivíduo hesita em encarar tal situação. Próximo slide. Depressão tipo água, apatia, falta de iniciativa. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou conseguir. Falta de confiança em si mesmo e na capacidade de resolver qualquer situações. Sensação de impotência, inclusive sexual, sem ter nenhum problema estrutural que justifique a causa. O próximo slide fala sobre depressão tipo terra, ligado obviamente ao baço pâncreas, portanto à reflexão. Calma e simpatia compõem a base da matriz emocional do elemento terra. Quando a energia do baço pâncreas é insuficiente, ocorre o descontrole do intelecto, destruindo calma e a claridade dos pensamentos. O paciente sente-se oprimido e pensa demais. Pode pular o próximo slide, Jonas, vamos para a depressão tipo fogo. Envolve problemas afetivos ligados à rejeição e desapontamentos em relacionamentos interpessoais. Alegria, amor e razão compõem a base da matriz emocional do coração, chamada Shen. O Shen é responsável pelo sentido inato da harmonia e da perfeição. Pode pular o próximo slide. Vamos para a depressão tipo metal, decorrente de perdas materiais, geralmente a tristeza do pó. Ter tristeza é bom, pois a tristeza pode nos levar à aceitação e a aceitação nos leva à expressão máxima do pró, que é a reverência. Também responsável pela proteção do indivíduo, daí as relações entre o pulmão e a pele, que é uma barreira defensiva. E a depressão madeira, que são as características causadas pela estagnação do Qi no fígado. A depressão madeira geralmente é provocada por excesso de tensão e pressão e fica evidente em situações de estresse. O próximo slide, o último, é meu nome, é simplesmente meu nome e o telefone para contato, que a gente já expressou aqui no nosso programa. O nosso querido Evandro já está me colocando para fora aqui do estúdio, porque já está encerrando nossos horários. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo o nosso programa. Estamos à disposição para críticas, sugestões, dúvidas pelos canais do YouTube. Escrevem lá, eu não costumo responder rapidamente por conta do excesso de trabalho, mas oportunamente estamos à disposição. Quero lembrar novamente que vai começar um novo curso da Nova Ciência e do Instituto Bem, e eu convido a todos para que liguem, quem tiver interesse, 956875835, 956875835 ou 3904-9832 e falem com a gracinha da Ellen. Eu quero agradecer a todos pela audiência, desejando um excelente final de semana e até segunda na UTV, e até sexta na TV Guarulhos, e até segunda na UTV, e até sexta na TV Guarulhos. Muito obrigado e até lá.